Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Freitas. É um prazer estar hoje aqui nesse bate-papo, nesse encontro com a rede La Salle. Eu sou atualmente atuo na área da coordenação pedagógica em algumas das soluções complementares da companhia Somos Educação. Sou licenciado em computação, trabalho aí há uns 8, quase 9 anos, explorando, né, esse campo de cultura digital, a computação dentro da escola, mais do que apenas ser usada apenas como ferramenta de ensino-aprendizagem, mas que possa ser de fato objeto de análise e estudo, permitindo assim o que chamamos de letramento digital. E aqui me permitam fazer uma analogia em relação ao o que seria para nós, né, o letramento digital. Nós entendemos que letramento digital é semelhante à alfabetização em qualquer idioma. Por exemplo, no português, um aluno só pode ser considerado alfabetizado quando ele consegue ler, escrever e analisar aquilo que está escrito. E dentro desse tripé é que está fundamentada a alfabetização, e quando falamos de letramento digital, falamos, portanto, de alguém que, para além de consumir tecnologia digital, ele também é capaz de criar tecnologia, e para isso é necessário que ele consiga analisar e compreender a tecnologia. Então, essa solução complementar da Somos tem essa finalidade de trazer o letramento digital para os alunos em fase, né, da educação básica no Brasil. E para isso, o nosso currículo ele está estruturado em alguns padrões internacionais. E entre esses padrões internacionais existe um que para nós aqui no Brasil certamente é o mais importante, né? É a Base Nacional Comum Curricular, embora não internacional, para nós aqui é o que traz maior relevância, embora não seja lei, é um documento normativo que dá aí as diretrizes para que sistemas de ensino e instituições educacionais estruturem o seu currículo. Então, entre os padrões de aprendizagem, há a BNCC, que é nosso aqui de casa, né, do Brasil, e temos também alguns internacionais. Entre eles, eu vou citar aqui mais ou menos qual que é a finalidade de cada um desses. O INSTE é a Sociedade Internacional de Tecnologia na Educação. E o INSTE ele vai dizer sobre quais são, entre outras coisas, né? Mas basicamente eles trazem um referencial sobre qual eletrônico educacional você pode levar para a sala de aula que vai cumprir a função de ensinar os fundamentos do pensamento computacional. Então, por exemplo, se eu levar um computador para uma sala e montar um laboratório de informática em que o aluno irá apenas consumir conteúdo pela tela, isso não é, de fato, uma tecnologia educacional que permite trabalhar os fundamentos da computação. Então, existem eletrônicos educacionais, principalmente de softwares abertos, né, ou eletrônicos abertos, que são aqueles que são utilizados para se trabalhar o letramento digital, para se trabalhar os fundamentos, né, do pensamento computacional. E essa sociedade internacional de tecnologia na educação é quem vai trazer esse parâmetro para nós. Também existe a NGSS, que é basicamente os padrões, né, básicos de aprendizagem para a próxima geração. Então, o que a geração atual deve fazer para preparar a próxima geração para que ela seja bem sucedida. Então, aqui trabalhamos muito habilidades do século XXI, né, está muito voltado para esse padrão curricular. A CSTA, que é a Associação de Professores da Ciência da Computação, eles trazem um padrão curricular dizendo qual é o fundamento do pensamento computacional necessário como base para cada faixa etária de todo o período de ensino da educação básica. Então, desde os 4 anos de idade, lá no infantil, primeiro período,
existe o fundamento que deve ser trabalhado com aquele aluno dentro do campo da ciência da computação, e assim existem fundamentos que gradativamente serão trabalhados de forma evolutiva com os alunos até que ele finalize esse ciclo da educação básica. E a CSTA é quem vai trazer para nós esse padrão curricular. O que o aluno aprendeu no primeiro ano, por exemplo, dos anos iniciais do fundamental, que deve ser bem trabalhado, desenvolvido, para que ele consiga evoluir no segundo ano a partir daquilo que ele viu no primeiro, e assim de maneira sucessiva. A CCSSI é espécie de uma base nacional versão americana, né? Os estados norte-americanos estabeleceram que, embora cada um seja um ente federativo independente para estruturar a sua própria proposta de ensino, seria necessário que para o cidadão americano houvesse um padrão curricular base e a partir dali os estados pudessem trabalhar as suas respectivas propostas educacionais, mas sem perder de vista aquele padrão base. E a gente também olha porque traz algumas visões interessantes sobre esse cidadão do mundo contemporâneo. Então, o nosso currículo ele está estruturado basicamente nesses 5 padrões, entre eles 4 internacionais e a base nacional, que é, de fato, né, o nosso guarda-chuva maior aqui dentro do nosso território nacional. E aí para explicar um pouquinho sobre como funciona essa estrutura curricular do pensamento computacional, utilizamos essa imagem que nós aqui internamente, carinhosamente, chamamos de arrolemã da estrutura curricular. Aqueles que tiveram a infância aí nos anos 90, talvez vão lembrar disso, anos 80, anos 90, carrinhos de rolemã, e a gente chama isso de a nossa rolemã do currículo, da estrutura curricular, porque aqui nessa imagem nós trazemos alguns dos fundamentos que compõem esse componente curricular, pensamento computacional, e a partir de trabalhar os fundamentos do pensamento computacional, eu consigo trazer as aplicações desse componente curricular. Então aqui nós temos algumas palavras que talvez vocês já até tenham ouvido falar, né? Como computação física, que é a parte maker, e aí encontramos robótica, eletrônica digital. Devem ter ouvido falar sobre design digital, ou se não nessa expressão, você deve ter ouvido falar assim sobre imagens 3D, realidade virtual, realidade aumentada, simuladores tridimensionais. Tudo isso é designer digital. Programação, code, linguagens de programação, arquitetura de software, você deve ter ouvido falar também sobre isso daqui. E internals, que são dados digitais, arquitetura de hardware, que a arquitetura computacional é a forma como a estrutura do computador está fundamentada, está construída de fato. Mas tudo isso que eu estou mencionando, né, na cor azul, roxa, verde, laranja, tudo isso que está aqui são apenas aplicações do pensamento computacional. Então, programação não é pensamento computacional. Robótica não é pensamento computacional. Arquitetura de hardware não é pensamento computacional. Você irá me perguntar então, Daniel, o que é pensamento computacional então? Ou melhor dizendo, o que é robótica? O que é programação? Isso aqui, pessoal, é apenas as aplicações deste componente curricular. Então, a robótica, ela não é pensamento computacional. A robótica é uma possibilidade de eu aplicar os fundamentos do pensamento computacional. Quando eu aprendo o pensamento computacional, eu consigo aplicar essa ciência em cenários de computação física. Quando eu aprendo o pensamento computacional, eu consigo aplicar esses fundamentos no cenário de realidade virtual ou realidade aumentada. Então, tudo isso que está aqui ao redor são as aplicações. E fazendo uma analogia bem simples com a matemática, seria, por exemplo, aqui no núcleo, seria a matemática. Dentre os fundamentos eu teria, por exemplo, a álgebra, e dentro da aplicação do fundamento álgebra, que é da matemática, eu teria, por exemplo, somar, restar, multiplicar e dividir.
Portanto, uma escola que trabalhe apenas as 4 operações básicas da aritmética não pode dizer que ela está trabalhando a matemática à sua plenitude. Ela está trabalhando apenas uma parte da matemática. Então, nós entendemos que faz sentido você trabalhar o pensamento computacional como currículo, como componente curricular, se você o fizer dessa maneira. A partir dos fundamentos, você evolui para as diversas aplicações desses fundamentos do pensamento computacional. E dentro do núcleo, o que eu encontro? Eu encontro os fundamentos. Portanto, quais são os fundamentos do pensamento computacional? Aqui está: abstração, decomposição de problemas, padrão, algoritmo, paralelismo, recursividade, dados. Tudo isso aqui são os fundamentos do pensamento computacional. E esse fundamento, ele evolui em nível de complexidade. Por exemplo, algoritmo, eu trabalho esse fundamento desde o aluno com 4 anos de idade, quando ele vai trabalhar, por exemplo, reconhecimento de padrões e sequências lógicas. É um fundamento fundamentado aí, desculpa a minha redundância, mas é um fundamento ancorado, né, no algoritmo. E depois, esse mesmo aluno, quando ele estiver no 9º ano do ensino fundamental, anos finais, ele vai estar aprendendo, por exemplo, heurística e inteligência artificial, que é outra forma de você estruturar uma sequência lógica de instruções, mas é o mesmo fundamento, o algoritmo. Então, a partir daqui, eu consigo trabalhar esses fundamentos em níveis de complexidade diferentes, tá? E aqui nós temos um pouco já da metodologia do pensamento computacional. Então aqui vocês já entenderam, né? São as aplicações. Dentro da aplicação eu tenho os fundamentos. A partir daqui eu consigo fazer as aplicações desse componente curricular. E tudo isso voltado para a aprendizagem por projeto. Então, tudo que ele aprender, o aluno aprender sobre designer, code, maker, que é a computação física, também conhecida como robótica, isso vai culminar em um projeto. O aluno deverá não apenas aprender, mas entender o porquê que ele aprendeu. Não é apenas o que eu sei, mas é o que eu faço com aquilo que eu sei. Essa é a questão. E para responder essa pergunta, a gente direciona sempre as nossas aulas para que elas terminem em um projeto. A nossa estrutura basicamente segue a seguinte sequência: a cada 4 aulas dentro da sala de aula, a 5ª aula é geralmente uma aula de projeto, em que o aluno não segue um roteiro, ele apenas recebe o desafio e, a partir do que ele já conheceu e aprendeu nas aulas anteriores, ele deve aplicar, né, esses conhecimentos para resolver aquele desafio. E também nos embasamos, né, na espiral crescente de complexidade, porque essas mesmas aplicações, esses fundamentos, eles são trabalhados de forma concomitante em níveis de complexidades crescente. Então, eu não vou trabalhar, por exemplo, com alunos de 1º ano apenas programação. Eu não vou trabalhar com alunos de 6º ano apenas robótica. Eu vou trabalhar com todos eles, todas essas aplicações do pensamento computacional, porém em níveis de complexidade diferente. E aqui é interessante porque eu estou explorando as múltiplas habilidades e afinidades dos alunos, né? Não apenas pegando aquele que gosta de robótica, ou só aquele que gosta de programação, ou apenas aquele que gosta de designer digital, mas todos irão trabalhar todas essas habilidades ao longo de todo o processo de execução desse projeto do pensamento computacional. E aqui eu gosto muito dessa, digamos, a ousadia, no bom sentido, que nós tivemos dentro de casa para fazer um percurso diferente da base da estrutura, né, que é a taxonomia de Bloom, da pirâmide que exemplifica esse pensamento de Bloom.
E eu percebi, inclusive, quero até abrir um parênteses aqui para parabenizar toda a equipe pedagógica da Rede La Salle pela construção né, daquela estrutura curricular por competências, matriz, né, a matriz curricular por competências, que foi desenvolvida pela equipe pedagógica, muito bacana aquele documento, e dizer para vocês que essa possibilidade de avaliar a aprendizagem a partir do desenvolvimento de habilidades e competências é o que também nos norteia dentro da metodologia de aprendizagem ativa, inspirando-nos na taxonomia de Bloom, tal como vocês também o fizeram ao estruturar, né, a matriz curricular por competências da Rede La Salle. E aqui apenas para vocês entenderem como que isso funciona, na nossa visão, como que nós fizemos isso olhando para a taxonomia de Bloom. A base da pirâmide, sabemos bem, é lembrar, né, porque todo o processo cognitivo ele é associativo. Então, a partir de algo que o aluno já conhece, você traz um fundamento novo para que assim haja associação e possa, então, o aluno se apropriar daquele novo conceito e fundamento. Então, parte a pirâmide de Bloom pelo lembrar, por conta disso, sabemos bem, e depois vai evoluindo. Depois que ele lembra, ele entende, e a partir do momento que ele consegue entender, ele é desafiado a aplicar esse entendimento, e na sequência tradicional de evolução, na taxonomia de Bloom, seria analisar depois do aplicar. Mas nós entendemos que aqui já há conhecimento suficiente para o aluno pular para o ápice da pirâmide de Bloom. E aqui agora ele não mais vai apenas analisar aquilo que ele aplicou, mas ele vai já começar a criar. E aí entra o nosso projeto. E aí, com a aula de projeto, os alunos começam, dentro do seu próprio projeto que ele está desenvolvendo, ele começa a analisar dentro do projeto que ele está desenvolvendo, ele começa também a avaliar e analisar, né? Dentro do projeto que ele está desenvolvendo, ele começa a aplicar dentro do próprio projeto, entender aqueles fundamentos dentro do próprio projeto, e aí ele volta à base da pirâmide, que é o lembrar, fazer a associação com aquilo que já havia dentro do entendimento do aluno. Então, a gente acredita que fazer esse percurso pela pirâmide de Bloom é algo que traz muitos benefícios para o aluno, porque é a aprendizagem por descoberta, não é a entrega do conhecimento, é o professor no papel de facilitador, propiciando situações para que o aluno aplique aquilo que ele conhece e, a partir desse aplicar, ele comece a questionar e encontrar a resposta pelo seu próprio caminho. Né? Chamamos isso de aprendizagem por descoberta e está diretamente atrelado ao desenvolvimento, né, do aluno a partir da análise de habilidades e competências. E aqui, esse slide, eu acho que ele é muito importante porque dá segurança para a instituição de ensino. O que esse slide está dizendo para a gente? Está dizendo que, dentro da estrutura curricular do pensamento computacional da companhia Somos, existe um conteúdo específico para cada aluno em cada ano letivo que ele estiver dentro da educação básica. Aqui, só para vocês se familiarizarem com os termos, né? Temos o MM, que indica módulo mini para alunos da educação infantil, MK, que são os módulos KIDS para alunos do fundamental, anos iniciais, e o MT, que são os módulos Teens para alunos do fundamental, anos finais. Então, aqui, cada bolinha dessa representa um módulo que é um semestre. Então, o ano letivo é composto por 2 módulos. Neste caso, então, alunos da educação infantil, de 4 anos de idade, no primeiro ano, né, lá nos 4 anos de idade, eles estariam realizando, nesse ano letivo, o módulo Mini 1 e o módulo Mini 2. E assim de maneira sucessiva, né? Os alunos do fundamental, anos iniciais, primeiro ano, eles estarão fazendo MK01 no primeiro semestre e MK02 no segundo semestre. Esses 2 módulos, portanto, compreendendo um ano letivo desse aluno. Portanto, existe um conteúdo próprio para cada ano letivo, e é conteúdo inédito, é como se fosse a matemática, gente. Então, eu não preciso ensinar, eu não vou ensinar
a matemática é igual para todos os alunos, eu preciso ter uma trilha de evolução, eu preciso criar bases de conhecimento e fundamentos para, a partir dessa base, eu continuar evoluindo, tá? Você deve se perguntar, mas e se o aluno nunca teve aula de pensamento computacional? Existe um planejamento para aplicação desse projeto com uma trilha de evolução gradativa. O aluno que está lá no 8º ano, por exemplo, ele não vai receber tudo que nós temos de conteúdo, né, como o aluno que vai começar com 4 anos de idade. Mas, da mesma forma, ele não vai sair da educação básica sem conhecer nada do pensamento computacional. Então, para aquele aluno que está lá no 8º ano, por exemplo, nós entregaremos para ele o máximo que ele consegue absorver, considerando o que lhe resta ainda de tempo dentro da educação básica. Então, existe uma trilha de evolução gradativa, embora apenas o aluno de 4 anos de idade que fizer o projeto é que vai ter acesso a toda a nossa trilha de aprendizagem. Aqueles que estão mais avançados não sairão da educação básica sem nenhum conhecimento em pensamento computacional. É essa a nossa ideia. E podemos falar sobre isso depois com mais detalhamento e mostrando como que isso na prática acontece. Existe também material didático que é enviado para os alunos. Aqui vocês estão vendo material didático pensado para alunos da educação infantil. Perceba que eles recebem um portfólio, uma folha tamanho A3, e os eletrônicos educacionais que aqui são utilizados são eletrônicos educacionais condizentes com esse segmento, com essa idade. Então, por exemplo, você percebe que não há aqui exposição à tela para o aluno da educação infantil, porque ele ainda não está apropriado da interface que os computadores utilizam para interagir com humanos. Qual que é a interface de um computador? Como que você interage com o computador? Através de um teclado alfanumérico e um mouse. Mas uma criança de 4, 5 anos de idade, ela não tem ainda a apropriação plena dessa interface alfanumérica. Ela não tem coordenação motora fina desenvolvida para manusear o mouse e abrir janelas, abas e fazer navegação fluida dentro de ambientes digitais. Então, o que a gente faz? Olhamos para aquele padrão curricular da Associação Internacional de Eletrônicos na Educação, né, de tecnologia na educação, e eles vão nos dizer, né, o IST vai nos dizer qual é o eletrônico digital que faz sentido você levar para a sala de aula para alunos da educação infantil. E aí eles nos dizem, portanto, que esse robozinho aqui, chamado Bibot, por ter uma forma ergonômica condizente à palma da mão de uma criança de 4 ou 5 anos de idade, que a Bibot, por ter teclas nas cores primárias, por ter o tamanho da tecla condizente à gema do dedo de uma criança, é um eletrônico educacional viável e efetivo para se trabalhar os fundamentos do pensamento computacional com esse público da educação infantil. E o mesmo Ozobot, que é um outro robozinho que reconhece padrões e cores e faz trajetos programáveis a partir do reconhecimento de padrões. E também é leve, é ergonômico para a mão da criança, e esses são, portanto, os eletrônicos utilizados nas aulas do pensamento computacional para a educação infantil. Quando nós entramos no ensino fundamental, aqui anos iniciais, existe já um caderno de criação. Eu vou mostrar depois qual que é a função desse caderno de criação, e existem eletrônicos educacionais mais complexos para esse segmento dos anos iniciais do ensino fundamental. E é importante dizer que todos esses eletrônicos que aqui estão, a escola não precisa comprar. Isso nós fornecemos no formato de comodato para a escola, porque não faz sentido para a escola comprar eletrônico. A atividade core da escola é processo de ensino-aprendizagem e não compra de eletrônicos. Então, a compra desse eletrônico, a curadoria do eletrônico viável para a escola, quem faz somos nós. E
sempre que houver atualização desses eletrônicos, nós fazemos essa atualização, de forma que a escola nunca terá eletrônicos defasados, nunca vai correr o risco de ter aquele passivo, né, que foi adquirido há 2, 3 anos atrás e terminou ficando obsoleto porque a tecnologia evoluiu e não sabe mais o que fazer com aquele passivo que está parado dentro de uma sala, num armário, né, acumulando poeira. Aqui a gente entrega para a escola todo o eletrônico educacional necessário e fazemos as devidas atualizações conforme avança a tecnologia e conforme a própria escola evolui dentro da trilha de aprendizagem do pensamento computacional. E também existem, dentro dos anos finais do ensino fundamental, já browsers, que é a placa de Arduino, o browser Raspberry Pi, que eles vão utilizar na forma de computação embarcada. Os alunos lá do Ensino Fundamental 2 farão uso desse material. E aqui eu acho que vale apenas citar rapidamente, tá, pessoal? O tema em evidência, né? O pensamento computacional em evidência. Alguns itens apenas para ilustrar essa afirmação. O PISA, Exame Internacional de Avaliação de Aprendizagem dos Estudantes, na sua próxima edição, em 2021, ele irá trabalhar ou irá avaliar o conteúdo do pensamento computacional pela primeira vez. E isso deixa claro que não é apenas um projeto que corre em paralelo ao projeto pedagógico, mas sim é algo integrado à proposta pedagógica das escolas nos países desenvolvidos, que são os países da OCDE, que é quem organiza, né, o PISA. Então, eles orientam que todos os países membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que todos eles trabalhem o pensamento computacional como componente curricular obrigatório nas escolas públicas e privadas. O Fórum Econômico Mundial, a cada ano, né, no congresso realizado lá em Davos, na Suíça, no começo do ano, entre janeiro e fevereiro, eles sempre trazem relatórios que demonstram que a importância da cultura digital para o desenvolvimento integral do indivíduo no mundo contemporâneo. Portanto, uma formação plena, integral, completa, ela passa também pela cultura digital, tanto que é algo explicitado na Base Nacional Comum Curricular. E temos também o cenário atual, o mundo pós-Covid, em que alguns afirmam que se deu um salto de pelo menos 5 anos em processos de digitalização das indústrias que prestam serviço de alguma maneira. Aqui para dizer para vocês, o referencial pedagógico é um documento que estrutura todo esse projeto. Lá a escola vai encontrar o papel de cada agente dentro da execução desse projeto. Então, qual que é o papel da coordenação, da direção, do professor, do aluno, da família, como que funciona a trilha de evolução, como que eu faço nivelamento com um aluno novo que chegou na minha escola e ele não teve na escola que ele estava antes pensamento computacional. Tudo isso está documentado aqui. O avanço desse movimento Code nos últimos 10 anos, da onde surgiu, qual a base científica, o que a academia fala sobre isso, da onde vem esse termo, quem o encunhou. Então, tudo isso está nesse documento que é entregue para a escola para dar sustentação e defesa para a escola, para que o projeto seja bem defendido e bem executado dentro da comunidade escolar. E também há uma série de materiais que nós encaminhamos para a escola, como folder de comunicação para a família, artigos científicos que embasam essa proposta de trabalho, né, do componente curricular, uma trilha de aprendizagem para dizer da onde o aluno saiu, aonde ele está agora e aonde ele vai chegar, e um guia de captação para que a escola possa realizar projetos como, por exemplo, uma aula prática degustativa para pais de novos alunos, algo que muitas escolas têm feito e dá um resultado muito interessante e bacana. Aqui é uma página do caderno de criação que eu disse para vocês agora há pouco, alguns dos materiais que é utilizado nessa aula. Então, a metodologia ativa aqui em evidência. Essa é a aula acontecendo, isso são mãos de alunos, essa é uma sala de aula de verdade. Eles teriam que acender as luzes do prédio, entendendo os fundamentos do pensamento computacional, como, por exemplo, o circuito elétrico, né?
A eletricidade é uma das bases do pensamento computacional e não existe computação sem eletrônica, sem eletricidade, e a gente trabalha esses fundamentos de forma prática. E também existe projetos maker, mão na massa, em que eles vão trabalhar com partes pequenas de circuitos elétricos, que são essas pecinhas chamadas de little bits, e terão que cada um montar o projeto, montar a sua peça da forma que entender, aplicando os fundamentos que lhe foram apresentados previamente. Essa é uma página aberta do caderno de criação, aqui sendo a ficha de abertura de um projeto. Lembra que eu falei que todos os nossos fundamentos trabalham as aplicações do pensamento computacional e a partir delas os alunos desenvolvem projetos? Essa é uma ficha de abertura de projeto em que você percebe aqui cada aluno do grupo, da equipe, tem uma função diferente dentro desse projeto, que é uma biga romana. Eles precisam construir um chassi de uma biga, programar esse robô para fazer 4 voltas ao redor de um objeto no centro do tapete, no centro da sala. É um projeto que acontece, e acontecem esses projetos 8 vezes ao ano. Em cada ano letivo, os alunos desenvolvem 8 projetos no total. E aqui, para finalizar, entrando para a parte final já, desse bate-papo nosso, uma outra aula de projeto, e aqui já para alunos do ensino fundamental, anos finais, em que eles utilizam esse eletrônico educacional que está aqui, com placa de Arduino, com vários sensores, garras, né, sensor que reconhece a forma dessas árvores que eles fizeram a partir de origamis, que é parte da aula, e existem regiões diferentes dentro desse mapa, e existem árvores plantadas em regiões diferentes a que elas realmente pertencem. Então aqui, olha só, o conhecimento de geografia é aplicado nessa aula para que, programando o robô, os alunos façam uma replantação dessas árvores e as conduza à área correspondente de forma automática a partir dos movimentos programados aí do robô que eles estão programando. E para finalizar essa frase, o profissional do século XXI é aquele que se sente seguro trabalhando tanto com as pessoas quanto com a tecnologia ao seu redor. E para se trabalhar seguro com a tecnologia, é preciso aquilo que eu falei lá no começo: letramento digital. Compreender, analisar e criar a partir da tecnologia. Fico à disposição de vocês para a gente evoluir nessa conversa, para explicar e mostrar como que acontece a transferência de metodologia de tudo isso que eu falei aqui. É muito rápido, muita informação, mas é apenas uma visão geral dessa proposta de pensamento computacional como componente curricular na educação básica. Fico à disposição, família La Salle. Um abraço a todos vocês.